Alunos do primeiro ano, mais uma aula PET 5. Então vamos conceituar agora mais uma grandeza física, momento de uma força ou torque. Nós passamos pela cinemática, pela dinâmica, na mecânica. Continuando a mecânica agora, outra grandeza física muito aplicada, muitíssimo aplicada nas máquinas, todo tipo de máquina, que tem engrenagem, eixo girando, um veículo, indústrias, movimento de rotação de tantas peças, tem esse torque aí. Na nossa casa também, né? Quando você abre e fecha uma porta, você está executando um torque, abre e fecha a porta de um carro, né? Então, vai destachar um parafuso qualquer, uma porca para tirar um pneu, o torque está presente. PET 5, primeiro ano, primeira semana. A grandeza momento de uma força ou torque. Momento de uma força ou torque. Já vi imagens de pessoas furando poços de petróleo antigamente, com grandes braços de metais, chama braço de alavanca, e fazendo forças para descer uma perfuratriz, era na mão, até achar o petróleo. Hoje são máquinas. É uma grandeza relacionada ao movimento de rotação de um corpo em torno de um eixo, com uma força externa atuando. Então, eu tenho um corpo, ele está fixado em um eixo, uma força externa vai atuar sobre ele e ele vai girar. É o torque. Para que isso ocorra, é necessária essa condição aqui, ó. O eixo esse símbolo é perpendicular. Perpendicular forma 90 graus. 90 graus. Tanto para cá como para lá. Tem 90 graus aqui. O eixo é perpendicular a um plano que contém uma face do corpo. O eixo está aqui. O corpo está aqui. Ele é perpendicular, forma 90 graus ali. Com o plano, a face do plano do corpo. Ele está aqui, o eixo está ali. 90 graus, perpendicular. E também perpendicular à força aplicada. A força aplicada formando ali também 90 graus. A equação é esta: o momento de uma força que faz girar um corpo rígido. O que é um corpo rígido? É um corpo maciço, madeira, aço, tijolo, tudo que for maciço. Uma borracha Não. Um corpo rígido é aquele que a gente considera que você vai aplicar uma força e ele não vai deformar. Ele não vai quebrar, ele não vai trincar e não vai deformar. É um corpo rígido. Então, você vai me perguntar, força é uma grandeza vetorial. Tinha vetores. Momento é vetorial? Não. Apesar de ter uma força aqui, que é vetorial, momento se calcula o valor e soma-se algebricamente os valores em cada exercício, obtém-se o valor final. Apenas o módulo, o valor numérico do momento. Força vezes distância entre a força e o eixo. Então, no sistema internacional, força é Newton, distanciamento. Newton vezes metro.
E pode ser também, fora do sistema internacional, nós vimos que outra unidade de força, kgf, quilograma-força, mesmo metro. Depende de cada país, ou do dado técnico que vem de uma máquina, uma peça que gira com certo torque. Quem faz mecânica no Senai vê muitas tornos, né? Tornearia de fazer peças que prende uma peça para fazer rasgos, chanfros, furos, tem um torque para girar aquilo ali e a ferramenta executar o trabalho. Então, está totalmente presente no dia a dia nosso de hoje, né? Quem gosta de mecânica, muito interessante. E nós estamos aqui também, já que eu disse que nós saímos da cinemática e dinâmica, estamos entrando na mecânica no ramo de estática, né? Estática vem de quê? Equilíbrio. Porque tem o equilíbrio estático e o equilíbrio dinâmico. Nós vamos ver o que é isso aí. Quando que um corpo rígido está em equilíbrio? Serão necessárias duas situações. Uma você já conhece, porque eu posso ter uma força ou mais de uma força ali. Se eu tiver várias forças, eu tenho que somá-las vetorialmente. A soma das forças me dá aquela força resultante, tem que ser nula. Se a somatória das forças atuantes for zero, o corpo rígido está em equilíbrio. E como esse corpo, nesse caso aqui, ele está girando, e então eu posso ter mais de uma força também, em vários momentos. O somatório dos momentos tem que dar zero. Se isso acontecer, ele está em equilíbrio de rotação. Equilíbrio de rotação significa que ou ele está em repouso, ou ele está em repouso, porque aí não está nem girando. E se ele girar, ele tem que ter uma velocidade de rotação uniforme, constante. Essa velocidade de rotação é chamada de velocidade angular. Está lembrado aqui W? Velocidade angular. Quantos graus que ele percorre por segundo em radianos? Quantos graus por segundo é a velocidade angular? Ou radianos por segundo, né? Tem aquela equação lá. Deixa eu pegar um preto aqui. V é ômega R. Ômega, velocidade angular, é V sobre R. Nós podemos calcular essa velocidade angular aí. Se ela for constante, estará em equilíbrio. Tá. Antes de calcularmos 3 exercícios e concluirmos aqui, existe uma convenção. Imagina aí você que eu tenho aqui uma tábua, um eixo ali e dois corpos, um em cada extremidade. Esse tem um peso 1, peso 2. Então são duas forças. Logicamente, parece uma balança. Se os pesos são iguais, ficaria em repouso. E se esse peso for maior, giraria nesse sentido anti-horário. E se esse peso for maior, giraria no sentido horário. Então, por convenção, porque vamos fazer na segunda semana exercícios aplicando essa convenção, todo momento horário nós vamos colocar ele como negativo e todo momento anti-horário como positivo.
porque nós vamos ter mais de uma força aplicada e a somatória de todos os momentos tem que dar zero quando ele disser que o corpo está em equilíbrio, para que possamos calcular algum dado no exercício ali. Agora, esse momento ele é muito utilizado. Veja bem, se tiver uma porta aqui, a porta está fixada aqui, e a maçaneta está aqui. Tá. Se eu vou fechar a porta empurrando a maçaneta, eu faço menos força do que se eu empurrar ela mais para cá, mais perto da dobradiça. Por quê? Eu tenho que fazer mais força. Porque a porta gira, rotação. Então tem um momento. Para que eu feche a porta, a distância daqui até a dobradiça é menor. Para mim diminuir a distância, eu teria que aumentar o quê? A força. Então, se você fizer uma brincadeira com uma pessoa, você fecha a porta e abre ela um pouquinho e você fala assim, eu vou segurar sua força com o dedo. Porque você manda ele aplicar uma força, suponhamos, tem uma porta aqui, dobradiça ali. Enquanto você, do lado de cá, está fazendo uma força nesse ponto, com o dedo para lá, você manda ele fazer uma força de lá para cá, aqui bem perto da dobradiça. A distância dele é muito pequena e o seu braço, que chama braço de alavanca, é muito maior. Difícil. O momento dele teria que ser igual ao seu momento para não mover. E para mover, o momento dele teria que ser maior que o seu. Muito difícil. E mesmo que tenha uma ou duas mãos empurrando a porta, e você com o dedo você segura a porta lá. Porque seu dedo está aqui, sua distância é maior, seu momento aqui na porta é muito maior. Bom, vou apagar agora, resolver os 3 exercícios e terminamos semana 1. Minutinho só. Bom, continuando. Já esbocei aqui os 3 exercícios. O primeiro é uma chave que vai apertar uma porca. Vai girar, não sei se apertar ou se desapertar. Porém, eu posso, calcular os momentos quando eu pego na ponta da chave, que é 45 centímetros, daqui até a boca da chave, ou um pouquinho para frente. O momento vai ser maior, quanto maior a distância, maior o braço da alavanca. Então, o momento é força multiplicando o braço de alavanca a distância. Momento 1, 120 e mais perto da boca, 15 centímetros, passando para metro, divide por 100, dá 0,15. Então, o momento que eu obtenho para desatarrachar uma porca, por exemplo, ou apertar, mais perto da porca, deu só 18 newton por metro, vezes metro. Quando eu me afasto a mão com a distância maior, o momento deu 45 centímetros dividido por 100, 0,45. 54 newton vezes metro. Um momento muito maior, ou seja, seria muito mais fácil pegar na ponta da chave e apertar ou desapertar, porque eu tenho um momento muito maior. É muito comum para tirar pneu de carro, aquela chave de roda é exatamente a força que o ser humano deve fazer para apertar e desapertar os parafusos. Às vezes, você troca o pneu, o camarada aperta muito, com muita força, e você não consegue
para tirar o pneu às vezes com aquela chave. O que é que você faz? Você está com a chave lá, que é um braço de alavanca menor, pega um pedacinho de cano, guarda no seu carro, você encaixa ele aqui, aumenta a distância, o braço de alavanca e destarracha para você ver, destarrachando aí, é para cá, né? Você destarracha muito mais facilmente. Mas depois, quando você for colocar a porca e apertar, não use o enxerto do cano aqui não. Porque tem que ser a força, aquele projetado com a força de um ser humano qualquer. Adulto que está dirigindo, né? Tem chave que tem apoio dos dois lados, tem chave que tem apoio só de um lado, vai por aí afora. No número 2, ele quer saber qual o valor dessa força para equilibrar esse bloco aqui, de massa 8 kg. Então, inicialmente, calculamos o peso. O peso é massa vezes gravidade, 10 vezes 8, 80 newtons. Esse bloco faz 80 newtons para cá. E ele já colocou aí no exercício 80 newtons. E a distância daqui aqui 1 metro. E esse bloco daqui à extremidade dessa barra, 20 centímetros. E ele desconsiderou a massa da barra. Há exercícios que essa barra aqui pode ser metálica, de madeira, ele é considerado, a gente tem que colocar no centro de gravidade, mas não é o caso não. Então, a barra não entrou no cálculo. Então, o que eu vou fazer? Para ficar em equilíbrio, a tendência desse aqui não é fazer uma força e girar em relação a esse ponto de articulação aqui? A somatória dos momentos tem que ser igual a 0. Momento é força vezes distância ao ponto de apoio. Forças daqui aqui é quanto? 1 mais, vamos somar os momentos. Ó, no sentido anti-horário é positivo. No sentido horário é negativo. Então, esse peso agora vai ficar menos 80. Qual que é a distância que ele me deu no desenho aí do peso desse bloco até o ponto de apoio? 20 centímetros. Passando para metro, 20 dividido por 100, 0,2. F vezes 1, F. Mais vezes menos? Menos. Vai ficar menos 80 vezes 0,2. 80 vezes 0,2, 16. Menos 16. Passa para cá 16 newton. Então, com a força de 16 newton, eu equilibro esse bloco aqui de 80 newton. Note bem que eu estou fazendo muito menos força para equilibrar um de 80, porque a minha distância ali é maior. É o tal do momento, né? Bom, ele pediu a massa. Quando eu faço, se eu não fizesse uma força com minha mão, que bloco que eu poderia colocar ali para aquele ali ficar paradinho? É só calcular a massa para uma força de 16 newton. Peso em Minas Gerais, massa gravidade. A massa é o peso dividido pela gravidade. 16 dividido por 10, 1,6 kg. Se eu colocasse ali um bloco de 1,6 kg, ficaria paradinho horizontal em equilíbrio. Resposta letra A. E terminando o número 3, deixa eu ver se o tempo vai dar aqui, porque eu tinha parado, mas deixa eu dar uma conferida aqui. Vai dar tranquilo. Eu tenho uma porta aqui com 3 dobradiças. Nós vamos colocar verdadeiro ou falso aqui. Ele diz o seguinte, aqui é a porta, tem uma maçaneta, né? Ao se fechar uma porta, aplica-se uma força na maçaneta para ela rotacionar em torno de um eixo. É lógico. A porta se abre e fecha ela. O eixo está aqui na vertical. Onde estão as dobradiças? A dobradiça está fixada
no portal da madeira ali, que é o eixo. Com relação ao movimento dessa porta vai movimentar ali. Assinado verdadeiro ou falso? Letra A. Quanto maior a distância perpendicular entre a maçaneta e as dobradiças, menos efetivo é o torque da porta, da força. Quanto maior a distância perpendicular está certinho, 90 graus, que eu expliquei, entre a maçaneta e as dobradiças, menos efetivo, ou seja, fica mais difícil, é menor o torque da porta. Falso. Se eu estou aqui mais longe da dobradiça, eu tenho maior momento. Então, meu momento mais efetivo é quando eu estou mais distante da dobradiça. Não é quando eu estou lá perto dela, não. Essa aí é falsa. Vou de vermelho aqui para... Falsa. B. A unidade do torque no sistema internacional é o Newton-vezes-metro. Newton-vezes-metro. Pode ser também chamado de watt? Não. Watt é potência. O que é potência, hein? Potência é uma energia. Eu tenho potência produzida e potência consumida. Tanto faz. Num intervalo de tempo. Isso é watts. Mas eu posso escrever assim, a potência é... O que é energia? Trabalho. Trabalho é o produto da força pelo deslocamento de um corpo no intervalo de tempo. Ah, tá. Então, potência, que é dada em watts, em homenagem a James Watt, lá na Revolução Industrial na Inglaterra, na máquina a vapor, uma grande máquina que realizava um trabalho enorme, puxando alimentos, madeira, cereais, minérios, pessoas. Uma máquina altamente potente, é chamada de cavalo vapor, a potência dela, né? Nós temos uma relação aí, um cavalo vapor vale 736 watts. Nos Estados Unidos é HP, horsepower, 735 watts. Bom, o que é distância dividido por tempo? Velocidade. Então, potência, eu posso calcular dividindo energia pelo tempo ou multiplicando. Potência instantânea naquele momento é aquela força com aquela velocidade. E se tiver com velocidade constante, a força é a mesma, não muda, multiplicar a força pela velocidade e me dá potência em watts também. Então, unidade de torque não é igual a unidade de watts, não. Essa aqui é falsa. Letra C. O torque da porta depende da distância perpendicular entre a maçaneta e as dobradiças. É lógico. O torque é o movimento de rotação da porta. Depende da distância em relação à dobradiça. É o caso que eu falei ali de um camarada de lá tentar empurrar para cá e não conseguir. Por quê? Se eu aplicar uma força aqui, eu tenho menor torque. E quanto mais perto for, menor é. Então, letra C. O torque da força depende da distância perpendicular à maçaneta. Verdadeiro. Depende da distância ali. No caso, a distância aqui é essa aqui, ó. Se eu diminuir a distância, eu diminuo o torque. Letra D. A porta em equilíbrio dinâmico pode ser acelerada pela força que provoca o torque. Está lembrado nas condições de equilíbrio que eu escrevi anteriormente? Ele pode estar em equilíbrio quando está em repouso ou quando está girando com velocidade angular constante. É chamado de equilíbrio dinâmico. A porta em equilíbrio dinâmico pode ser acelerada? Olha,
se ela está em equilíbrio dinâmico, ela está girando com velocidade angular constante. Eu não mudei a força. Se eu falasse que eu pudesse mudar a força, eu poderia acelerar. Com uma força maior, acelerar. Mas eu não mudei a força, ele continua girando com movimento angular constante, velocidade angular constante, e não vai acelerar, não vai aumentar a sua velocidade angular, não. Então vai ser falso. Vermelho. Letra E. Caso a maçaneta na porta fosse instalada no centro da porta, a força necessária para fechá-la diminui? Caso a maçaneta da porta fosse instalada no centro da porta, a força necessária para fechá-la diminui? Olha, se eu colocar uma porta com a maçaneta no centro, a distância seria menor. Então, eu teria um momento menor. Para me manter, empurrar a mesma porta com uma distância menor, eu teria que aumentar a força. Ele está dizendo que a força iria diminuir, ao contrário. Se eu colocar a dobradiça mais para cá, prendesse uma grandona mais para cá, eu teria que fazer mais força para fechar a porta. E não menos força, igual ele fala ali. Então seria falsa. Vermelho. E última, uma força aplicada sobre a dobradiça central da porta traria maior dificuldade de fechar a porta que uma força aplicada na extremidade oposta da porta. É lógico. Eu vou fechar a porta perto da dobradiça empurrando aqui? Não. Eu fecho empurrando aqui, ó. Quanto mais longe, mais fácil para mim. Uma força aplicada na dobradiça central da porta traria maior dificuldade de fechar a porta? Maior dificuldade. Sim. Que uma força aplicada na extremidade oposta. É lógico. Se eu fizer uma força mais perto da dobradiça, teria que fazer muito mais força do que se fosse aqui. Então essa é verdadeira. Se eu aplicar uma força mais próxima da dobradiça, teria maior dificuldade de fechar a porta que uma força aplicada na extremidade. Exatamente. E esse negócio de momento de uma força, há outras aplicações, veremos nas próximas aulas e com novas sugestões, ok? Deixa eu ver o tempo aqui que eu queria dar um recado para vocês. Vou ser rápido. Vá enviando as atividades via e-mail, cumprindo as suas atividades de estudante, seu tempo de estudante, que você está em teletrabalho, cumprindo com as suas obrigações. Envie as atividades para os professores. Outra, esta semana está tendo um simulado, uma avaliação diagnóstica do governo do estado. Ele quer ver se não vale nota, não compara ninguém com ninguém, não dá valor a nada. Ele quer ver esse plano implantado por ele aí, dos planos de apostila, se está dando certo ou não. Quantos que estão na ativa atuando? Quantos por cento não estão trabalhando? O que fazer para melhorar? É isso que está acontecendo. Então, no seu aplicativo Conexão Escola, com seus dados, você faz esse simulado lá para dar um retorno ao governo de quantos estão em teletrabalho ou não, ok? Até a próxima. Até o final de semana eu passo a segunda semana. Um abraço a todos. Muito obrigado. Fiquem com Deus.